Em 1979, aconteceu algo que chocou o mundo. No Irã, uma monarquia que existia há 2.500 anos simplesmente desmoronou. No lugar dela surgiu uma revolução que mudaria o Oriente Médio para sempre. Vamos entender como tudo isso aconteceu? Pois é, em pouco mais de um ano, o Irã virou completamente de ponta cabeça. De um aliado próximo do Ocidente, o país se transformou numa república islâmica revolucionária. E essa foi uma mudança que não só redefiniu o país, mas redesenhou o mapa político de todo o Oriente Médio. A grande pergunta é: como uma transformação tão drástica aconteceu tão rápido? A história é um verdadeiro quebra-cabeça, porque foi uma revolução que, olha, ninguém esperava. Pegou o mundo inteiro de surpresa. Certo? Então vamos mergulhar nisso. Para começar, é preciso entender exatamente o que tornou essa revolução tão incomum. O mais curioso é que o Irã vivia um período de relativa prosperidade. Não havia uma grande crise financeira, nenhuma guerra perdida, que são geralmente os gatilhos clássicos para uma revolução. É por isso que o colapso tão rápido e total do regime foi um choque para todo mundo. Então, para entender essa queda, a gente precisa olhar mais de perto para as rachaduras profundas que já existiam bem debaixo da superfície do governo do Shah, o monarca Mohammad Reza Pahlavi. Estamos falando de décadas de um regime autoritário. Isso, claro, acabou criando um movimento de oposição muito forte. A repressão era brutal, principalmente por meio da SAVAK, a temida polícia secreta do Shah. Ela se tornou o grande símbolo da tirania do regime, sabe? Caçava qualquer um que ousasse criticar o governo. E o paradoxo é que as próprias tentativas de modernização do Shah, a chamada Revolução Branca, acabaram piorando a situação. Medidas como a reforma agrária, que tirou terras e poder dos clérigos, e o direito de voto para as mulheres, foram vistas como um ataque direto aos valores islâmicos. Isso afastou de vez os poderosos líderes religiosos. Agora, aqui temos um exemplo que mostra bem o tamanho do problema. Essa festa é a mais pura imagem da extravagância. Imagina só, toneladas de caviar, chefes trazidos de Paris, tudo isso num contraste gritante com a realidade da maioria dos iranianos. Essa desigualdade econômica alimentou um ressentimento enorme. Fazia o regime do Shah parecer corrupto, totalmente desconectado da realidade do povo que via a imensa riqueza do petróleo beneficiar apenas uma pequena elite. Vamos avançar um pouco no tempo para ver como esse descontentamento que estava ali crescendo em fogo baixo explodiu numa revolução total. O ano-chave para isso foi 1978. 1978 foi o ano em que a panela de pressão explodiu. A faísca começou em janeiro, com um artigo de jornal que insultava o Ayatollah Khomeini. Mas a raiva se tornou incontrolável depois de eventos como o incêndio fatal em um cinema e, principalmente, um massacre de manifestantes conhecido como Sexta-feira Negra. Cada acontecimento jogava mais lenha na fogueira. E o exílio de Khomeini para Paris, que poderia tê-lo silenciado, na verdade só amplificou sua voz para o mundo inteiro. E esse número, nossa, ele ilustra perfeitamente a escala gigantesca da revolta popular. Foi um dos maiores eventos de protesto da história. Isso mostrava que o regime do Shah tinha perdido completamente o apoio do seu povo. Com o país inteiro paralisado pelos protestos, o ato final do colapso da monarquia se desenrolou em questão de semanas. Foi tudo muito rápido. E aqui está o ponto crucial. Essa troca de poder quase que coreografada, muito simbólica. Enquanto o último monarca do Irã ia embora para o exílio, o líder revolucionário retornava, sendo aclamado por uma multidão imensa. E essa resposta? Nada. É curta, seca, mas diz tudo. Sinalizava um foco total na tarefa gigantesca de remodelar a nação, sabe? Sem espaço para sentimentos pessoais, com a concentração toda voltada para o futuro revolucionário. Mas o retorno de Khomeini não foi o fim da revolução. Na verdade, foi só o começo de um Irã completamente novo e radicalmente diferente. A nova liderança agiu rápido. Em fevereiro, com a neutralidade do exército, o governo do Shah ruiu de vez. Já em abril, um referendo criou a República Islâmica e, em dezembro, uma nova constituição consolidou o poder, transformando o Irã numa teocracia, ou seja, um governo regido por líderes religiosos, com Khomeini como o primeiro líder supremo. Em menos de um ano, um novo Estado nasceu.
E este foi o resultado final da revolução, uma mudança profunda, duradoura, no sistema de governo do Irã e no seu lugar no mundo, uma mudança com repercussões que são sentidas até hoje. O legado da Revolução Iraniana continua sendo algo complexo. Ela começou como uma aliança ampla de vários grupos, mas terminou com a ascensão de um regime clerical. Isso nos deixa pensando se foi principalmente um ato de libertação ou a fundação de uma nova forma de autoritarismo.